Veja um lugar tão bonito como esse lugar onde que eu estou agora. Um lugar para ser considerado lugar de celebridades, um celebration na Ilha da Magia, e não para ser considerado um lugar de drogadição, de fofoca, de tudo que não presta, de falta de respeito com as nossas crianças, falta de respeito com a nossa saúde, falta de respeito com animais, com plantas e com tudo que existe aqui. Mas as políticas públicas, elas elevam os cidadãos a esse desnível, que para mim mais é um rebaixamento, porque você rebaixar o lugar onde que você está por causa de políticas malditas, por causa de políticas desgraciadas, por causa de cevação de voto, por causa de tudo que não presta, a levar pessoas que até então eu julgava os bêbados da bodeguita que vão lá e cortam o pé de bergamota e picam em 1000 pedaços, não deixam nem o toco nem as raízes da bergamoteira. Eu julgava essas pessoas, para que fazer uma maldade dessa? Mas diante da maldade de quem não plantou, de quem não regou, de quem não cuidou, eu entendo as razões que um bêbado fez isso. Na consciência dele, diante da falta de respeito do resto que engloba esse ecossistema natural que estamos, ele tomou uma providência pessoal para dizer: não, eu não aceito isso. Eu não faço parte dessa política. Eu posso ser um bêbado de merda e maluco, mas eu tenho noção que se eu plantei a bergamoteira, eu cuidei, podei, reguei, ao menos eu quero comer uma bergamota quando amadurecer. A partir do momento que quem está ao redor não tem a capacidade moral, em primeiro lugar, de esperar amadurecer a fruta, ou menos estar no ponto de colher para depois atacar, então nós perdemos todas as noções. A partir do momento que a guria vai para uma universidade e ela acha que para tirar um cacho de banana eu tenho que encher o pé de paulada até o cacho cair, com as bananas não estando no ponto de colheita, é porque eu tenho que sair dessa universidade, não importa se é pública ou privada, e eu fazer um resgate à minha própria vida e ver quem eu sou realmente. Porque por mais que eu tive metida no modismo, na área hair, eu nunca perdi a minha essência de que a gente nasce com isso. Algum tipo de noção, de essência. Então, se eu não tenho uma essência de saber o ponto da fruta, de plantar a fruta, e eu não plantei a fruta, e eu moralmente não mexi com aquilo, então eu não posso mexer naquilo, que eu não tenho nada a ver. Ou eu tenho que consultar alguém para saber se eu posso mexer naquilo. Isso são princípios morais, muito básicos, muito naturais, que todo ser humano devia ter. Aí um lugar bonito, eu vou voltar a falar, lugar de celebridades, um celebration, um paraíso, ser obrigado a denominar o que realmente é uma zumbilândia, onde ninguém respeita ninguém, enfatiza-se a drogadição por causa de política pública maldita, de polícia civil, que sempre defendeu isso, em altos níveis, por isso se criou essa drogadição na Lagoa da Conceição, Santa Catarina, Ilha da Magia, nesse nível acelerado, e aí eles querem culpar as pessoas que vieram de outros países. As pessoas que vêm, normalmente elas se adaptam ao que é o lugar, não é elas que criam nada, porque a gente vê como que é difícil você colher uma bergamota do teu próprio pé. Então imagina se a gente vai criar alguma coisa, a gente chega num habitat pré-estabelecido. E são as políticas públicas que pré-estabelecem esse tipo de porcaria. Principalmente quando você vai cevar gato para cevar voto.
um começo. Uma coisa é você tratar, cuidar, ter amor nos bichinhos. Eu tenho amigas assim que elas são deslumbradas por gato e eu sei como que elas cuidam. Elas têm gatil, elas têm paixão, uma paixão fora do comum por esses animais. E eu sei o que elas fazem e não é o que acontece aqui. Não é o que acontece aqui com essas políticas públicas de ONG, o que querem fazer aqui. Nesse habitat que eu vou voltar a dizer, um celebration, um lugar lindo, maravilhoso, sendo tratado como uma zumbilândia. Sendo instigado a se criar uma zumbilândia. E quando não está a zumbilândia aqui, ao alcançar dos meus olhos, pode ter certeza que está do lado dos restaurantes, do lado da escola, e em outros lugares, outros pontos aqui, que ela continua, porque a drogadição não vai deixar de existir, nem deixar de usar suas drogas. Então, que eles deixem de ter esses comportamentos imbecis que eles têm e respeitem as pessoas que não querem fazer parte dessa drogadição, dessa zumbilândia e que não aceitam essas políticas públicas como a vacinocide, um experimento que não deu certo, não deu boa para ninguém, tá tudo aí e ainda tá para estourar os experimentos de geoengenharia, que já que estamos num paraíso da humanidade, globalmente considerado um paraíso da humanidade, é isso que estão jogando sobre nossas cabeças. E a obrigação das instituições públicas, estaduais, é explicar o que está sendo jogado sobre nossas cabeças, como está funcionando esse experimento de geoengenharia climática, porque as chuvas não têm mais nada a ver com nuvens naturais. E quais os benefícios que a população vai ter, se é penicilina, se é dióxido para nossas plantinhas, se é vitamina, se é gás, o que está vindo sobre nossas cabeças. Essas autoridades têm que, de forma pública e massiva, explicar o que está sendo realizado sobre nossas cabeças. É muito vídeo viralizando aí sobre vários assuntos, distrações em massa, como aquela situação orquestrada para destruir Santa Catarina, as escolas de Santa Catarina, pelo motivo que em Santa Catarina tem um grande número de professores e do sistema, das pessoas do próprio sistema, que são funcionários públicos que discordam da maioria dessas ideias imbecis que não vão levar nossas crianças a nada. Foi orquestrado esse ataque às escolas. E eu quero avisar os pais que vão ser orquestrados coisas muito piores. E que nenhum desses bandidinhos que está fazendo isso, ele está fazendo isso porque ele vai preso. Ele está fazendo isso porque ele já tem as costinhas quentinha e ele sabe que não vai acontecer nada com ele. E nós estamos à beira de um estado de emergência, como aconteceu em outro país aí, que o mandatário foi capaz de ditar regras de segurança a partir dos presídios e limpar as ruas e colocar essas pessoas que estão com essas intenções demoníacas, maldita, a pensar 2 vezes antes de querer ir para esse mundo e prejudicar as famílias e crianças e tudo mais. Isso é uma campanha de medo, uma campanha mundial, e eles vão caçar as criancinhas. Eles vão caçar as criancinhas para introduzir medo na sociedade e conseguir os objetivos deles sem sequer as pessoas questionar. O que eu acho bem difícil em Santa Catarina, que é um povo que pensa, é um povo que, por mais cauterizada que a glândula pineal esteja pelo flúor e pelo cloro, é um povo que está esperto e que não vai aceitar esse tipo de coisa, como a drogadição aqui ao meu redor.
querem ir para o ponto 16, para o ponto 17, para o quinto dos infernos com as suas drogadição, vocês vão para a cachoeira, para onde vocês quiser, para o ponto 6, para o ponto 8, aqui debaixo do meu nariz, vocês não vão na frente dos meus filhos esfregar baseado na cara do meu Serginho, nunca mais. Essa foi a condição e a condição assinada. E venha a Bita, bater as tamanquinhas, venha quem quiser. Venha o juiz, o procurador da República, o ministro, que não vou receber de segurança, porque não tem condição. Essa é a situação. Que fique claro que são as pessoas que fazem o lugar. Não são as autoridades que fazem o lugar. São as pessoas que habitam os lugares que fazem o lugar. Agora eu vou dar um exemplo bem prático do que é você ser um lixo de gente num corpo de pessoa, sem cérebro, sem alma, sem humanidade e ainda falando de amor, erguendo a bandeira do amor e querendo ser muito amorosa. Eu tenho uma ameaça sobre a casa de várias pessoas, mas aquelas pessoas não têm direito a tirar essa ameaça que está sobre a casa delas. Mas se essa mesma ameaça estiver sobre a sua casa, você que ergue a bandeira do amor, aí é um problema. Por aí começa. E daí, como diz um amigo meu, não é muito amigo, é muito amigo, essa sociedade distorcida é a mesma sociedade que quer cobrar alguma coisa em prol de si mesmo, mas não sabe o que, nem como, nem onde começar. E eu digo aonde vocês começam. Eu vou dizer para vocês aonde vocês começam. Vocês começam por vocês mesmos a fazer alguma coisa. Vocês pais que estão se sentindo inseguros, a gente não precisa de escola, para educar filho. Imagina se depois da sessão Coquinha, de tudo que essa galera fez, tirou a água, tirou a luz das minhas crianças, porque a gente estava ali naquele grupo, estava submetido a uma comunidade, a associação, a suposta associação de morador que tanto se fala nesse lugar, foi conivente com tudo isso. As mesmas pessoas da associação são as pessoas da escola, são as pessoas da cooperativa de barco e são as pessoas que dão informação como eles querem para uma suposta polícia civil que vai interagir com o Ministério Público. E aí, se eu tivesse deixado as minhas crianças na mão dessas pessoas, o que eu poderia estar esperando agora? Ou exigindo? Nada. Então, a gente tem que começar pela gente. E é com atitude. Eu vou ter o meu gato, o meu cachorro, eu vou comprar minha ração e não vou cevar gato de política nenhum. Eu vou cuidar dos meus filhos, vou escolher boas plataformas para eles estudar, conteúdos, vou criar oficinas. Afinal de contas, eu já tive uma escola de artes liberais funcionando, posso tê-la a qualquer momento funcionando, está funcionando com meus filhos, para que possa agregar à sociedade alguma coisa nesse momento, que as coisas vão endurecer, vão ficar mais críticas, porque as pessoas foram trabalhadas durante muitos anos, perseguidas, colonizadas, trabalhado em suas mentes através de uma programação social tão forte, muito forte, que nem um MK Ultra aplicado para o bem não seria capaz hoje de modificar as pessoas para o dia e para a noite.
rápido assim. O único jeito que a gente tem de minimizar o impacto social que a gente vai viver é cuidando da gente, é avaliando cada passo da gente mesmo e de quem está do nosso lado, para que isso seja pelo bem. Não congelar o nosso cérebro, não elevar os nossos ânimos, por mais que dê vontade de pegar a cara daquela mentirosa, esfregar no muro, você não faz. Você pensa que com paciência você vai fazer a comunidade, vai fazer o lugar que você vive ficar limpo, ficar produtivo, cheiroso, perfumado com flores de açafrão e não perfumado com marofa, carniça, perfumado não, carniçado, insuportável, de drogadição, zumbizada, zumbilândia, gente pelada correndo atrás da boca de fumo para pegar droga. E é um passinho por dia. É um dia após o outro. Às vezes você não faz nada. Você só levanta os olhos para o céu, eleva a sua alma, o seu espírito e cuida do básico. E as coisas vão se concentrando cada vez mais nas boas atitudes. E você vai ver que você não está sozinho, que muitas pessoas também querem isso. E essas próprias pessoas oprimidas, colonizadas, judiadas, detonadas, que vivem essa sofrência dos vícios, por mais que muitos não tenham o que fazer, como aquele que entrou lá na creche e fez toda aquela barbaridade, e que a gente não queira sustentar essas pessoas 75 anos lá tentando se reformar, a gente tem que pensar que essas pessoas viciadas, elas têm condição de se autoavaliar e se aproximar do que é necessário para ter um local bonito, limpo, produtivo e parar de se afrontar, parar de fofocar, parar de destruir reputações e famílias, crianças, tentar matar o animal do vizinho envenenado por causa que está cevando 200 gatos da política. E aí a gente vai se concentrar na valorização das coisas do lugar, das coisas boas. Aquele pessoal que vai lá pra bodega, enche a cara e dá-lhe pau na mulher depois, vai lá pra bodega, vai encher a cara, vai vir pra casa e vai pra debaixo da cama. Aí outro dia vai lá, vai pra bodega, vai tomar um pouquinho menos, vai vir pra casa, vai tomar um banho, vai pra cima da cama e assim moderadamente diminuir as coisas que ofendem a gente mesmo. Porque essas pessoas que vão pra bodega, que enchem os cornos de droga, que fazem fofoca, que maldizem, que detonam a vida dos outros, elas estão detonando a vida delas mesmas. Porque a minha vida, ela segue. E eu continuo, inclusive, fazendo por vocês todos. É assim que a gente tem que trabalhar. Por mais que não é levando o que vocês querem na casa de vocês, seus folgados. Porque isso vocês já tiveram. E jogaram tudo na valeta para fazer tudo o que não presta. E não respeitar nada e não respeitar ninguém. E eu nem vou entrar na questão de saúde pública, porque a gente acabou de perder o senhorzinho que estava sendo cuidado pelo sistema de saúde, que eu tô falando que eles iam detonar com ele, eles realmente estão detonando e detonaram e ele se foi. E assim foi com o coleguinha do meu filho, assim foi com o meu padrinho e assim vai ser até quando? E aí que tem que ter outro chacoalhão dentro dessa medicina, que sabe muito bem do que eu estou falando
e não precisa de nenhuma forma melhor do que a que eu estou gravando para exemplificar e tomar partidas de solução, porque o Brasil não precisa dar dinheiro para laboratórios, o Brasil precisa cuidar das pessoas que estão doentes, que estão mazeladas, esmilinguidas, sacrificadas por um sistema opressor que não traz as novidades de saúde pública, como já é um feito, o oxigênio hiperbárico, e eu quero saber quantas pessoas que estão fazendo esse tratamento, dessas pessoas sequeladas, quantas estão recebendo esse tipo de assessoria do estado de Santa Catarina, entre outras. Isso é muito urgente, isso é muito mais urgente do que qualquer coisa nesse país. É mais urgente que a própria educação. É mais urgente mexer nessa parte do que mexer na educação. Os pais que vão cuidar dos seus filhos, vão educar os seus filhos, vão usar boas plataformas e vamos mexer primeiro nessa saúde. Porque as pessoas estão zumbizadas e elas vão depender dessas pessoas que estão responsáveis por mexer na saúde dos outros. E essas pessoas que estão mexendo na saúde dos outros têm que parar de fazer o que elas estão fazendo. Parar de fazer óbito. Imediatamente. Parar de criar uma situação de óbito, porque o óbito é lucrativo para o Estado. Porque essa matança legalizada vai levar as pessoas a implorarem pela própria morte, assim como se quer legalizar esses pedidos de morte, também se quer legalizar a pedofilia. E Santa Catarina não concorda com isso. Então, se preparem famílias para os atentados que vão vir. De tamanho que vão vir nesses lugares, principalmente onde tiver muita criança reunida, muito paciente. Prestem atenção, porque é a campanha do medo. Eles não se dão por vencidos. Eles não aceitam que tudo isso já acabou, que isso já passou, que o Brasil não quer, que o brasileiro não quer. Brasilândia não vai ser Zumbilândia. A gente não quer Zumbilândia. E isso é uma coordenada política orquestrada e que ela vai explotar. Então, você tem que estar preparado.